Olá, meus queridos amigos, muito bom dia! Muito bom dia, muito bom dia! Começando, graças a Deus, ao nosso bom Deus, mais uma pílula no nosso amado Evangelho de hoje, Dia Internacional da Mulher. Parabéns para todas vocês, né, que tornam o nosso mundo muito melhor, mais lindo e muito mais feliz, né? Muita inspiração aí para o seu dia, tá bom? Muito carinho nosso aqui. Meus amigos, a pílula do nosso amado Evangelho de hoje, eu queria te fazer uma pergunta. Você se ama? Uma pergunta estranha, Ricardo. Sério. Você se ama? O que você entende por alto amor? Olha, quando os fariseus se aproximaram de Jesus, em um determinado momento, eles questionam Jesus tentando ver, né, quem que era o Cristo, se ele se contradizia de alguma forma, e perguntam, então tá bem, qual é o maior mandamento da lei de Deus? E aí Jesus rememora Moisés, amar a Deus sobre todas as coisas, mas ele o complementa dizendo, e ao próximo como? A si mesmo. Gente, o grande Cristo de Deus, nosso irmão maior, coloca o amor a si próprio como termômetro, como a medida para que a gente possa ser feliz na vida. É o alto amor. A questão é que você já sabe, né? Nem sempre a gente é muito bom com palavras. A gente fala coisas que muitas vezes não compreende, não sente. Muita gente fala, a gente tem que se amar mesmo, alto amor é o que importa, autoestima, uhul, né? Parece que é uma coisa vã, motivacional, vazia, mas sem realmente estrutura. Mas o que significa isso? Gente, o que nós aprendemos, né, dos ensinamentos da espiritualidade superior, dos grandes mestres da vida que nos ensinam a amar com seus exemplos, nos lembrando Jesus, recordando os ensinamentos de Deus, é que alto amor é você cuidar da sua semente divina dentro de você. Muito mais importante do que cuidar de questões externas, claro que são importantes, como por exemplo do nosso corpo, já já eu falo disso. A gente precisa cuidar da questão interna em primeiro lugar, para automatizar esse cuidado externo. Então, quando você cuida da sua semente divina, você cultiva bons pensamentos, você acredita na sua capacidade de crescer. Quando você escolhe o tipo de alimento mental, né? que vai colocar dentro da sua mente para o seu dia, é claro que você está praticando auto-amor. Isso é muito sério, gente, isso é muito sério. Será que dá para acreditar? E uma pessoa fala assim, mas eu cuido de mim, eu vou na academia, eu tenho uma ótima alimentação, né? Sei lá, caminho 3 vezes por dia? Sim, mas em contrapartida vive pensando coisas negativas, lê um monte de notícias ruins em jornais, adora fofocar, falar mal da vida dos outros. Me perdoe, para mim você não tem auto-amor. Você está se envenenando. Né? Você está colocando um tóxico mental todos os dias na sua mente. Só porque você está cuidando do seu corpo, eu posso dizer que você se ama? Não, pelo contrário. Quem se ama, cuida de si. Porque quem ama, cuida. Não é assim? Então, o auto-amor, gente, começa por você despertar o que há de melhor em você. Então é claro que uma pessoa, né, quando ela começa a ser paciente consigo, ela deixa de se culpar pelo que ela deixou de fazer no passado, ou que você acha que, né, fez de errado, mas você se abre para o novo, você se abre para a vida, você se perdoa, se entende? É lógico que você vai começar a fazer a mesma coisa com as pessoas ao seu redor. Porque, gente, eu só posso dar o que eu tenho, não é assim? Não é como diz um amigo espiritual, caixa d'água vazia não abastece torneira de ninguém. Então, se você não é tolerante e compreensivo com você, é claro que você não vai conseguir ser tolerante e compreensivo com ninguém ao seu redor. Pode observar. Normalmente pessoas que são mais arredias, pessoas amarguradas, irritadiças, né? Pessoas que são violentas na maneira de falar, porque violência não é só agredir fisicamente o outro, a gente já falou sobre isso. A maneira de falar, às vezes a ofensa ao outro é uma forma de violência, né? Desestruturar, desanimar alguém que está fazendo um bom trabalho é uma forma de violência. Por que isso acontece? Porque internamente está faltando paz interior. Será que não é uma atitude, né, de auto-amor você cultivar a sua paz interior através da meditação, através das orações, através, né, de uma maneira de viver muito mais saudável? Enfim, você se ama então? E aí, você tem praticado o seu auto-amor ou não? Você tem aí ainda colocado um monte de lixo mental, né? Coisas negativas dentro de si e nem se dá conta. E o que é pior, né? Além de pensar negativo e falar negativo, ainda acaba influenciando as outras pessoas a fazer a mesma coisa. Não faz sentido, né, meus amigos? Então, o Evangelho nos liberta porque nos traz de volta a conexão com quem nós realmente somos. Ame-se. Ame-se não no sentido pejorativo, mas no sentido real da expressão. Reconheça Deus dentro de você.
superando suas dificuldades de hoje, sabendo que amanhã todas elas serão passado, né? Ame-se compartilhando amor, porque quando a gente compartilha amor e compaixão, a gente recebe esse amor e compaixão do mundo. Ame-se como? Sendo uma pessoa grata. Grata pelo que você tem e pelo que não tem também. Com toda certeza, grata pelo bem que te acontece e pelo mal que não te acontece, e a gente se esquece de agradecer. Por quê? Porque a pessoa grata é uma pessoa que se ilumina mais. E se você se ilumina mais, é lógico que você está se amando mais e vai se doar mais para o mundo, entende? Então, tudo de bom que você fizer para despertar o seu eu sagrado, o seu eu crístico na sua alma, meus amigos, é uma atitude de auto-amor. E aí, consequentemente, o resto vem junto, né? Porque quem cuida de si de verdade, naturalmente vai o quê? Cuidar do corpo, vai respeitar o seu corpo, mas não com apego, mas de uma maneira lúcida, que é bem diferente. Vai cuidar da sua saúde, da sua alimentação. Claro que vai cuidar da sua aparência. Quem se ama de verdade espiritualmente vai ter prazer de cuidar dos animais, de cuidar da natureza, porque vai respeitar em cada criação divina a presença do Pai Celestial. Então, que nós amemos uns aos outros como Jesus nos ensinou, né? E nos estimulou a fazer para a gente construir realmente um mundo melhor. E aí, você se ama? É sério essa pergunta? Que tal você fazer um exercício lindo de auto-amor? Muito simples, fecha os seus olhos. Após fazer uma oração, comece a visualizar quantas coisas lindas você já é capaz de fazer. Cuidar dos seus filhos, cuidar dos seus pais, cuidar de você. Às vezes coisas bobas que a gente não valoriza, fazer uma comidinha, cuidar de um animal. Muitas vezes uma leitura que a gente se permite fazer, que alimenta, né, nossa alma com pensamentos positivos. Isso é auto-amor. Quando você perdoa ao invés de se abraçar com a negatividade da mágoa, isso é auto-amor. Então feche seus olhos, faça uma oração e agradeça a Deus pelo que você já é capaz de fazer, pelo ser humano que você já é. E vai visualizando uma luz bonita passando em cada um dos seus chakras, do topo da sua cabeça, fazendo um círculo completo, se envolvendo numa espécie de redoma de luz. Porque isso vai fazendo com que você se sinta confortável dentro do seu próprio corpo. Não importa se fisicamente ele está doente ou não, isso não quer dizer nada. O importante é a alma estar livre e iluminada. Porque aí, meus amigos, se amando, é muito mais fácil a gente ajudar realmente a construir um mundo melhor aqui fora. É ou não é? Tá bom? Que Deus te abençoe e te ilumine um lindo dia. E só lembrando de agradecer aqui, a gente tem feito as pílulas do Evangelho em português e em inglês. Todo mundo recebe as pílulas em inglês, do mesmo jeito que português, porque eu não tenho, né? Infelizmente, como saber quem é que fala ou não inglês. Então, quem não fala inglês e não conhece ninguém que fala inglês, fique tranquilo. A gente pede só que ignore. Você não está perdendo, não está te atrapalhando em nada, melhor dizendo. Mas em contrapartida, se você conhece alguém, a gente agradece se você puder compartilhar as pílulas em inglês, seja com algum brasileiro, português que fala inglês, ou algum estrangeiro que você conheça. O fato é que devagarzinho a gente já está em vários países com a pílula do Evangelho em inglês e eu já comecei a receber os primeiros resultados, os feedbacks. Então, eu estou muito feliz. Que bom! Muito obrigado do fundo do coração por nos ajudarem também a compartilhar a pílula do Evangelho nesse idioma que hoje é considerado, né, ainda o idioma mais importante do mundo pelas conexões que se faz. Pelo menos o idioma mais importante do mundo em linguagem, né, gente? Falado, porque o idioma verdadeiramente mais importante é o amor. E esse todos nós podemos ser especialistas. Muito obrigado a todos vocês, que Deus te abençoe. Ame-se e espalhe amor ao seu redor. Um dia lindo para você, com muita luz e paz. E você já sabe, né? Até breve, até muito breve. Vai lá, faz o exercício agora, que você vai gostar bastante. Fiquem com Deus. Tchau.